Nossas saudações a todos e a todas congressistas que nos dão a honra e a alegria de compartilhar nosso pensamento neste momento em que somos conclamados à reflexão e, sobretudo, à ação ante os desafios humanos. Compete aos espíritas propor ou formular discussões sobre o futuro da humanidade. Em caso afirmativo, qual o papel caberá aos espíritas da atualidade na construção do século XXI? Qual futuro aspiramos e desejamos? O Espiritismo, elaborado por Allan Kardec, nos deixou algum legado que possa conduzir a presente geração espírita no caminho do progresso da humanidade, conforme proposto pelos organismos internacionais da atualidade? A agenda mundial está alinhada ao pensamento espírita ou cabe aos espíritas o alinhamento à agenda mundial? É desafiador responder às indagações propostas. O objetivo, ao propormos as questões introdutórias, é a de refletir e provocar inquietação, tomada de consciência e atitude engajadora dos movimentos humanitários neste tempo de incertezas e aparentes retrocessos dos valores que deveriam dignificar a experiência humana. Nos dias atuais, quando se fala em agenda mundial, nos perguntamos se no passado encontramos os princípios que irão paulatinamente influenciar a civilização humana. E neste olhar, pelo retrovisor do tempo, localizamos o momento da história contemporânea que nos parece sinalizar com o início das transformações que hoje nos coloca como observadores e atores simultaneamente de um mundo que parece agonizar. Quais ideais tiveram sua gênese no passado relativamente recente e que constituem os pilares para o desenvolvimento do século XXI? Em nosso entendimento, a trilogia revolucionária francesa do século XVIII constitui os pilares da nova ordem mundial: liberté, égalité, fraternité. Para comprovar nossa tese, precisamos repassar, numa breve retrospectiva histórica, os fatos marcantes desencadeados por essa trilogia. Vejamos como tem sido a construção do futuro, inicialmente, relembrando os séculos XVIII ao XX, na qual foram marcados pelos movimentos de emancipação política das colônias da América do Norte, do Sul, da África e Ásia, em relação às potências colonizadoras europeias, sobressaltando a luta pela abolição do trabalho escravo e a luta da emancipação da mulher. Do século XIX ao tempo presente, o infatigável esforço dos povos pela igualdade das oportunidades para todos, sobressaindo a equidade nas relações trabalhistas, oportunidades iguais de gênero, o acesso a todos à educação, saúde, trabalho, emprego e moradia. Observa-se gradual inclusão dos grupos sociais historicamente excluídos no processo de garantia dos direitos básicos à vida. Grupos excluídos, quer sejam por questões étnicas, de origem, por questões financeiras, por questões de sexualidade e pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, como idosos e portadores de necessidades especiais. Após a deflagração das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e o período seguinte, intitulado Guerra Fria, entre as superpotências dos Estados Unidos e a extinta União Soviética, a consciência humana bruscamente atormentada com a possibilidade da extinção humana. É criada em 1947 o relógio do juízo final, ou relógio do Apocalipse, que é um relógio simbólico mantido pelo Comitê de Diretores do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a minutos para a meia-noite, onde a meia-noite representa a destruição por uma guerra nuclear. A cada ação registrada pelas nações são consideradas as consequências para o nosso planeta Terra.
Em 2018, o relógio teve seu horário definido em 2 minutos para a meia-noite, sendo a meia-noite a representação da extinção humana. No entanto, houve alguns fatores recentes que motivaram os cientistas a avançar o relógio 20 segundos para frente. Isso inclui as tensões militares entre Estados Unidos e Irã, o fim da cooperação entre Estados Unidos e a Rússia sobre o desarmamento nuclear e a decisão da Coreia do Norte em retomar os testes nucleares. Além disso, a questão climática não foi ignorada, com incêndios generalizados na Amazônia e na Austrália, citados como parte de uma resposta inadequada contra as mudanças do clima mundial. Há um outro fator que contribui para a aproximação do juízo final, que é a guerra de informação e desinformação, vista em boa parte do planeta, e o descrédito de cientistas e da mídia sob a acusação de fake news. Para piorar, o comitê ainda nota a ascensão do deepfake, a tecnologia que usa a inteligência artificial para criar montagens ultra-realistas, o que permite, na prática, fazer com que qualquer pessoa famosa fale o que o autor quiser em frente à câmera. Também vale relembrar, no entanto, que por mais assustador que o relógio do juízo final pareça, ele é só um artifício utilizado para a demonstração da preocupação em relação aos rumos do planeta, por mais que seja embasado por pesquisa científica e geopolítica séria. Qual o impacto estético e político de uma fotografia da Terra? Teria essa imagem força para alterar o modo como o humano pensa e age em relação ao seu planeta? Entre os acontecimentos que fizeram de 1968 um ano singular, está o prenúncio de uma nova relação do ser humano com o seu planeta, disparada por uma imagem registrada pelos astronautas da missão Apollo 8 e que, por mero acaso, recebeu o nome de Nascer da Terra. Euphrase. O destino era a Lua, mas durante o percurso, um evento imprevisto, ou no mínimo classificado como não prioritário, roubou a cena. A Terra, vista pela primeira vez por olhos humanos, em toda a sua plenitude, flutuando no escuro espaço sideral. Esta foto mudou o mundo. Foi a foto ambiental mais influente já realizada. Adotada pelo emergente movimento ambientalista, a imagem colaborou para que a consciência ecológica abandonasse o ambiente local e se projetasse para o globo terrestre. Expressão icônica da unidade e da interconexão de tudo que compõe a Terra. Nos parece reservada ao século XXI a definitiva implantação dos 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade entre as nações. Eis o grande desafio. A partir do ano 2000, os organismos internacionais de direitos humanos iniciaram uma reflexão para o século XXI, com a seguinte indagação: onde precisamos evoluir para termos um futuro melhor? Ante estes cenários, que constituíram a realidade do nosso planeta nos últimos 76 anos, a Organização das Nações Unidas, em 2016, propôs aos líderes mundiais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e suas 169 metas para que, coletivamente, a humanidade pudesse dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. Este último tópico é possível com as construções sustentáveis. Os 17 objetivos vão desde acabar com a fome até a promover sociedades pacíficas e inclusivas, e cada um possui metas detalhadas a serem alcançadas nos próximos 15 anos. Os objetivos são: 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9.
inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. De acordo com o relatório 2020 das ODS, o mundo está progredindo de forma irregular e insuficiente em áreas como a melhora da saúde materna e infantil, aumento da representação das mulheres no governo e expansão do acesso à eletricidade. A má notícia é que também houve um aumento da insegurança alimentar, das persistentes e generalizadas desigualdades e da deterioração do meio ambiente natural. Diante deste cenário, a contribuição dos pilares sustentáveis é ainda mais significativa. Eles são uma oportunidade de economizar energia, água e emissões de carbono, além de educar, criar empregos, fortalecer comunidades, melhorar a saúde e o bem-estar, entre outros benefícios. O Espiritismo, elaborado por Allan Kardec, nos deixou algum legado que possa conduzir a presente geração espírita no caminho do progresso da humanidade, conforme proposto pelos organismos internacionais da atualidade? A resposta para os estudiosos do Espiritismo é um sonoro sim. Cerca de 143 anos antes que os organismos internacionais iniciassem as discussões sobre o futuro da humanidade, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, com a publicação da sua primeira obra espírita, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, com o pseudônimo de Allan Kardec, lançou as bases de uma filosofia espiritualista antecipadora das ideias progressistas da atualidade. Claramente observamos na terceira parte de O Livro dos Espíritos a trilogia revolucionária francesa do século XVIII, que em nosso entendimento constitui os pilares da nova ordem mundial: liberté, égalité, fraternité. Inegavelmente, Allan Kardec formula muitas indagações nesta parte do livro, juntamente com as mentes desencarnadas, lançando sementes progressistas que nos convoca ao engajamento na construção de um mundo regenerado no presente histórico. Inúmeros trechos da obra nos dão a chave do engajamento consciente na transformação para um mundo melhor. Vejamos alguns trechos. Relembremos a questão 806, formulada por Allan Kardec. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? As inteligências desencarnadas responderam: não. Ela é obra do homem e não de Deus. Na 808, Allan Kardec traz as questões da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que outros? A resposta é impressionante. Haja visto que se refere à gangrena da corrupção. Sim e não. E da astúcia? E do roubo? O que dizes disto? A pergunta e resposta 817 coloca o pensamento espírita na vanguarda dos movimentos sociais da época. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? Respondem os espíritos: Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Naturalmente que na linguagem científica atual, diríamos que os processos evolutivos desenvolveram a inteligência. Na 875, respondem sobre a justiça. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, reforçada pela resposta 812, quando somos exortados à ação. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Os princípios de fraternidade universal na questão 825. Todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. A questão moral é respondida na 863. São os homens
que faz os costumes sociais e não Deus, se a eles se submetem, é porque isto lhes convém, e aí daí é um ato do seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam delas se libertar. Compete, sim, aos espíritas da atualidade propor e formular discussões sobre o futuro da humanidade. A agenda mundial está alinhada ao pensamento espírita e cabe aos espíritas da atualidade o alinhamento com a agenda mundial. Aspiramos e desejamos um mundo melhor, mais justo, tolerante, de igual oportunidade para todos, mais fraterno, mais espiritualizado. O que posso fazer? Pergunte a si mesmo, responda e acha. Relembremos a advertência amiga ao longo da resposta 905 de O Livro dos Espíritos. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis frutificar para vos alimentar? Nós concluímos: um sonho sem ação não passa de um sonho. Ação sem sonho é só um passatempo. Um sonho com ação pode mudar o mundo. Thank you very much. Muitas graças. Muito obrigado.